Existem 10 coisas magnéticas que certamente você faz todos os dias. E sinto muito em dizer, mas você está vivendo totalmente errado. Não é culpa sua. Ninguém te ensinou diferente. Mas essas coisas que parecem tão normais, tão naturais, estão destruindo sua paz mental silenciosamente. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Nem sai da cama. Nem respira conscientemente. Você vai direto para as notificações. E nos primeiros 5 minutos do dia, você já absorveu a ansiedade de 10 pessoas, problemas que não são seus, notícias que não pode controlar. E você acha normal. Todo mundo faz isso, certo? Mas Marco Aurélio dizia que como você começa o dia determina como o dia inteiro vai fluir. E você está começando cada dia entregando o controle da sua mente para o algoritmo. Hoje você vai descobrir 10 coisas que você provavelmente faz sem questionar. Coisas que parecem inofensivas. Coisas que todo mundo faz. Mas cada uma delas está te mantendo preso em ciclo de ansiedade, frustração e exaustão que você nem percebe. Não é sobre julgar você. É sobre reconhecer padrões invisíveis que estão operando e entender como pessoas que vivem com clareza mental operam completamente diferente nas mesmas situações. E se isso está fazendo sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. E se inscreve no canal para não perder os próximos ensinamentos. Agora vamos para a primeira coisa que você está fazendo errado. A primeira coisa é brutal porque você faz isso sem nem pensar. Você está em conversa. A pessoa está falando. E enquanto ela fala, você já está formulando sua resposta. Você não está realmente ouvindo. Está apenas esperando sua vez de falar. E então a conversa termina e você não absorveu nada real. Porque não estava presente. Estava no passado, processando o que você acabou de dizer. Ou no futuro, planejando o que vai dizer a seguir. Mas nunca no presente, realmente ouvindo. Epicteto disse algo brutal. Temos 2 orelhas e uma boca para ouvir 2 vezes mais do que falamos. Mas você faz o oposto. Você fala 2 vezes mais do que ouve. E mesmo quando não está falando, não está ouvindo, está preparando fala. E isso destrói relacionamentos silenciosamente. Porque as pessoas sentem quando não estão sendo ouvidas de verdade. Elas sentem que você está meio presente. Que está apenas cumprindo o protocolo social de parecer que está ouvindo. Pessoas que vivem bem fazem diferente. Elas ouvem completamente, sem preparar resposta, sem julgar enquanto a outra pessoa fala. Apenas presença total. E ao fazer isso, elas captam nuances que você perde. Elas entendem contexto que você ignora. Elas conectam profundamente enquanto você conecta superficialmente. E aqui está algo que vai mudar como você vê conversas. Existem níveis de escuta. A maioria opera no nível mais superficial. Escuta para responder. Elas ouvem apenas o suficiente para saber quando podem falar. Mas existe nível mais profundo. Escuta para entender. Onde você ouve não apenas palavras, mas emoção por trás das palavras. Não apenas conteúdo, mas contexto. E existe nível ainda mais profundo. Escuta para conectar. Onde você está tão presente que a pessoa sente-se verdadeiramente vista. Verdadeiramente ouvida. E essa experiência é tão rara que cria vínculo profundo instantaneamente. Pense na última vez que alguém realmente te ouviu. Completamente. Sem interromper. Sem julgar. Sem tentar resolver. Apenas presente total. Como você se sentiu? Você provavelmente se sentiu valorizado. Respeitado. Compreendido. E você se lembra dessa pessoa com carinho. Porque presença total é presente raro. E você tem poder de dar esse presente para qualquer pessoa em qualquer conversa. Mas você desperdiça esse poder preparando fala ao invés de oferecendo presença. E aqui está o paradoxo. Quando você para de tentar impressionar com suas palavras e simplesmente ouve completamente, você impressiona muito mais. Porque presença total é rara. E coisas raras são valiosas. A prática é simples. Nas próximas conversas, force-se a não preparar resposta enquanto a pessoa fala. Apenas ouça, completamente. E veja como a dinâmica muda. E quando você começar a praticar isso, você vai descobrir algo chocante. É extremamente difícil.
Sua mente vai querer vagar constantemente. Vai querer preparar resposta. Vai querer julgar. Vai querer interromper. Mas se você continua trazendo atenção de volta, se você continua escolhendo presença sobre preparação, você desenvolve músculo que transforma relacionamentos. Marco Aurélio não acordou sabendo ouvir profundamente. Ele desenvolveu um sistema mental diário que transformou sua capacidade de estar presente em conversas sem a mente vagando. A diferença não era talento natural. Era método aplicado através de práticas concretas repetidas todos os dias. E é exatamente isso que falta para a maioria. Não é habilidade social. É um mapa claro de como treinar presença. Por isso existe um curso completo baseado nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, com mais de 20 módulos em vídeo. Um desafio de 45 dias estruturado, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico adaptado para a sua realidade. Mais de 2.000 pessoas já começaram essa transformação. Se você sente que precisa de um método real para desenvolver presença e clareza mental, clique no link na descrição do vídeo para conhecer todos os detalhes. Mas siga aqui comigo, porque o que vem a seguir vai completar o que você acabou de aprender. Agora a segunda coisa que você está fazendo errado. E esta é especialmente destrutiva porque parece virtude. Você planeja. Constantemente. Você tem lista gigante de objetivos. Você sabe exatamente onde quer chegar. E passa tempo enorme planejando cada detalhe de como vai fazer. Mas então o que acontece? Você nunca executa, ou executa superficialmente, porque gastou toda a energia mental no planejamento. E quando chega a hora de agir, você está mentalmente exausto. A segunda coisa que você faz errado é esta: confundir planejamento com progresso. Você sente que está sendo produtivo enquanto planeja. Está fazendo algo, certo? Está trabalhando no seu futuro. Mas na verdade, está apenas adiando ação com ilusão de produtividade. Sêneca disse algo brutal. Planos são inúteis, se você não tem coragem para executá-los. A maioria tem milhares de planos, zero execução. E então se pergunta por que não avança. Pessoas que vivem bem fazem diferente. Elas planejam minimamente. O suficiente para ter direção. E então executam imediatamente. Mesmo que imperfeito, mesmo que incompleto. Porque entendem algo libertador. Ação imperfeita ensina mais que planejamento perfeito. Você pode planejar por 6 meses como começar negócio. Ou pode começar imperfeito hoje e aprender no processo. E em 6 meses, enquanto você ainda estaria planejando, você já teria iterado 10 vezes. E aqui está o que a maioria não percebe. Planejamento excessivo é forma de procrastinação disfarçada de produtividade. É forma de evitar o medo de falhar sem admitir que está evitando. A prática brutal aqui é esta. Corte seu tempo de planejamento pela metade. Se você planeja por 2 horas, planeje por 1. E use a outra hora para executar. E veja como seu progresso multiplica. E aqui está o framework que transforma planejamento em execução. Regra 70-30. 70% do seu tempo em execução. 30% em planejamento e ajuste. A maioria faz o oposto. 70% planejamento, 30% execução. E então não saem do lugar. E quando você inverte isso, quando você força a execução antes de planejamento perfeito, algo fascinante acontece. Você aprende muito mais rápido. Porque execução ensina o que planejamento nunca pode ensinar. Planejamento te dá teoria. Execução te dá realidade. E realidade sempre vence teoria. Você pode estudar natação por anos. Ler todos os livros. Assistir todos os vídeos. Mas até você pular na água, você não sabe nadar. E quando você pula, você aprende em 1 semana o que levaria anos apenas planejando. E isso se aplica a tudo. Você quer começar negócio? Para de planejar o plano de negócios perfeito. Lance versão mínima agora. E aprenda com clientes reais o que eles realmente querem. Você quer mudar carreira? Para de pesquisar por meses. Começa projeto paralelo pequeno agora. E vê se você realmente gosta fazendo ao invés de apenas imaginando. E aqui está algo crucial. Execução imperfeita sempre revela o que você precisa saber. Planejamento perfeito geralmente te prepara para problemas errados.
Porque você planeja baseado em suposições. E suposições quase sempre estão erradas. Mas quando você executa, você descobre verdade. E pode ajustar baseado em verdade ao invés de suposição. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo. É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. A terceira coisa que você faz errado é sutil, mas devastadora. Você justifica, constantemente. Sempre que algo não sai como planejado, você tem explicação. Sempre que falha, você tem desculpa. Sempre que não cumpre compromisso consigo mesmo, você tem razão válida. E todas essas justificativas parecem razoáveis, parecem legítimas, mas estão te mantendo exatamente no mesmo lugar. A terceira coisa que você faz errado é viver em modo justificativa constante. Eu ia treinar, mas estava muito cansado. Eu ia começar aquele projeto, mas não tive tempo. Eu ia mudar aquele hábito, mas a semana foi difícil. E você acredita em cada justificativa, porque elas são tecnicamente verdadeiras. Você estava cansado, você não teve tempo. A semana foi difícil. Mas Marco Aurélio tinha semanas difíceis governando o império em crise, e ainda assim mantinha suas práticas, porque ele entendia algo brutal. Justificativa é veneno que te mantém confortável na mediocridade. Pessoas que vivem bem fazem diferente. Elas reconhecem quando falharam. Sem drama, sem justificativa. Eu disse que ia fazer. Não fiz. Falha minha. Amanhã faço diferente. Simples, direto, honesto. E essa honestidade brutal liberta. Porque quando você para de justificar, você para de se enganar. E quando você para de se enganar, você pode mudar de verdade. Porque mudança real começa com reconhecimento honesto de onde você está. E justificativa impede esse reconhecimento. Te mantém em ilusão confortável de que você está tentando quando na verdade está apenas explicando por que não tenta. A prática aqui é radical. Próxima vez que você não cumprir algo que disse que ia fazer, não justifique. Nem para você mesmo. Apenas reconheça. Eu disse que ia fazer, não fiz. E decida se vai tentar de novo ou não. Mas sem justificativa. E nos primeiros dias fazendo isso, você vai se sentir exposto. Vulnerável. Porque justificativa te protege. Te faz sentir que não foi culpa sua. Que você tentou, mas circunstâncias conspiraram contra você. Mas quando você remove essa proteção, quando você fica nu diante da verdade, algo poderoso acontece. Você para de se enganar. E quando você para de se enganar, você pode crescer de verdade. Deixa eu te dar exemplo concreto. Você disse que ia acordar às 6 da manhã para treinar. Mas quando o despertador toca, você desliga e volta a dormir. E depois você justifica. Dormi muito tarde ontem. Estava exausto. Não seria produtivo treinar cansado assim. E tecnicamente tudo isso pode ser verdade. Mas a verdade mais profunda é: você não quis acordar. Você escolheu conforto sobre compromisso. E isso é ok. Só reconheça isso honestamente. Eu disse que ia acordar às 6. Não acordei. Escolhi dormir mais. Falha minha. Simples. Direto. Honesto. E quando você faz isso repetidamente, quando você treina a honestidade brutal consigo mesmo, você começa a ver padrões que justificativa escondia. Você percebe? Você sempre dorme tarde nas terças. Então acordar cedo na quarta é setup para a falha. Ajuste. Durma mais cedo nas terças. Problema resolvido através de honestidade que justificativa nunca permitiria. Você já percebeu esse padrão na sua vida? Me conta aqui nos comentários se você se reconheceu nisso. Agora a quarta coisa. E esta é brutal porque você acha que está sendo humilde. Você se compara. Constantemente. Vê alguém bem-sucedido e pensa: eu deveria estar nesse nível. Vê alguém em forma e pensa: eu deveria ter esse corpo. Vê alguém feliz e pensa:
Eu deveria estar assim também. E cada comparação te faz sentir inadequado, inferior, atrasado. E então você vive em estado perpétuo de não ser suficiente. A quarta coisa que você faz errado é medir seu valor através de comparação com outros. Epicteto disse algo libertador. Não se compare com outros. Compare-se apenas com quem você era ontem. Mas você faz exatamente o oposto. Você ignora completamente seu próprio progresso. E foca apenas no gap entre você e pessoas que estão à frente. E esse gap sempre vai existir. Sempre vai ter alguém mais à frente. Sempre vai ter alguém que conquistou mais rápido, mais jovem. E se você mede sucesso por esse gap, você nunca vai se sentir bem-sucedido. Porque o gap é infinito. Pessoas que vivem bem fazem diferente. Elas perguntam apenas: eu estou melhor hoje do que estava ontem? Se sim, estão vencendo. Não importa onde outros estão. E essa mudança de perspectiva transforma tudo. Porque de repente você não está mais competindo com o mundo inteiro. Você está competindo apenas consigo mesmo. E essa é a competição que você pode vencer. E aqui está algo fascinante. Quando você para de se comparar com outros, você libera a energia gigantesca que estava sendo desperdiçada em inveja e inadequação. E pode canalizar essa energia para crescimento real. A prática é simples. Toda vez que você se pegar comparando com alguém, redirecione imediatamente. Como eu estou comparado a mim mesmo há 6 meses? E foque apenas nisso. E aqui está o framework que mata a comparação destrutiva. Mantenha diário de progresso pessoal. Não para mostrar ninguém. Para você mesmo. Toda semana escreva 3 coisas que você melhorou comparado à semana passada. Podem ser pequenas. Especialmente pequenas. Corri 100 metros a mais. Tive uma conversa difícil que evitaria antes. Dormi melhor 3 noites. E ao fazer isso consistentemente, você cria evidência tangível de progresso. E quando você se pegar comparando com alguém que está anos à frente, você pode olhar seu diário e ver: eu estou progredindo. No meu próprio ritmo. Na minha própria jornada. E essa evidência concreta quebra a ilusão de que você não está avançando. Porque você só estava medindo com régua errada. E aqui está algo fascinante. Quando você para de se comparar com outros, você para de competir em jogos que não pode vencer. E começa a jogar jogo que você pode controlar completamente. Competição consigo mesmo. E nesse jogo, você sempre pode vencer. Porque a barra não é ser perfeito. A barra é ser melhor que você era ontem. E essa barra é alcançável todos os dias. E ao alcançar essa barra repetidamente, você constrói momentum. Você constrói confiança. Você constrói evidência de que você pode crescer. E essa evidência alimenta mais crescimento. Enquanto comparação com outros alimenta apenas inadequação. Que alimenta paralisia. Que alimenta mais inadequação. Ciclo vicioso brutal. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal. Sêneca e Epicteto praticavam exercícios mentais específicos todos os dias. Não dependiam de motivação, dependiam de método estruturado. E esse é o problema da maioria. Elas sabem o que precisam fazer, mas não têm a estrutura para executar. Por isso existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida moderna. Isso já transformou mais de 2.000 pessoas. Clique no link na descrição do vídeo. Mas guarde esse link. Você entra depois de absorver o resto deste vídeo. Agora a quinta coisa. E esta é especialmente destrutiva em relacionamentos. Você guarda mágoas. Alguém te magoou há meses, talvez anos. E você nunca processou completamente. Você diz que perdoou. Mas toda vez que vê a pessoa, sente aquele aperto. Aquele ressentimento. E você carrega isso. Como se carregar pedra pesada fosse punir quem te machucou. Mas não é. A pessoa que te machucou muitas vezes nem lembra mais. Ou não se importa. E você está vivendo preso em mágoa que só prejudica você. A quinta coisa que você faz errado é segurar ressentimentos como se fossem tesouros. Sêneca disse:
Guardar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você está se envenenando, diariamente, toda vez que rumina sobre o que fulano fez, toda vez que repassa mentalmente como você foi injustiçado, toda vez que imagina vingança que nunca vai executar. E esse veneno destrói sua paz, destrói sua energia, destrói sua capacidade de estar presente, porque parte da sua mente está sempre processando ressentimento. Pessoas que vivem bem fazem diferente. Elas processam mágoa rapidamente, sentem a dor, reconhecem a injustiça, e então soltam, deliberadamente, conscientemente. Não porque a outra pessoa merece perdão, mas porque elas merecem paz. E aqui está a verdade libertadora. Perdoar não é sobre a outra pessoa, é sobre você recusar carregar peso que não é seu. A prática é brutal. Identifique uma mágoa que você está carregando e declare verbalmente: eu solto isso, não porque a pessoa merece perdão, mas porque eu mereço paz. E sempre que a mágoa voltar, repita, até soltar de verdade. E deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Você foi traído por amigo próximo há 2 anos. E toda vez que vê essa pessoa nas redes sociais, sente raiva, sente injustiça, sente vontade de fazer ela pagar. E você carrega isso, e pesa, e consome energia mental gigantesca que poderia estar sendo usada para construir ao invés de ruminar. Então você decide soltar, não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. E você declara: eu solto essa mágoa, não para ela, para mim. E nos primeiros dias, a mágoa volta. Forte. E você repete: eu solto. E volta de novo. E você repete de novo: eu solto. E gradualmente, a mágoa perde força. Não desaparece completamente. Mas para de controlar você. Para de drenar você. Para de definir você. E um dia você vê a pessoa. E sente. Nada. Nem raiva. Nem amor. Apenas neutralidade. E você percebe. Você soltou de verdade. E isso é liberdade. E aqui está algo crucial. Perdoar não significa esquecer. Não significa confiar de novo. Não significa permitir pessoa de volta na sua vida. Perdoar significa apenas: eu recuso carregar peso emocional dessa experiência. Eu extraio a lição. E solto o resto. E quando você faz isso, você recupera a energia gigantesca que estava presa em ressentimento. E pode usar essa energia para construir futuro ao invés de ruminar passado. Essa revelação vale o seu like. Se você concorda com isso, deixa aí embaixo. Agora a 6ª coisa. E esta é brutal porque você acha que está sendo responsável. Você se preocupa. Constantemente. Com 1000 coisas. E você chama isso de ser responsável. De pensar no futuro. De planejar antecipadamente. Mas preocupação não é planejamento. Preocupação é ruminação ansiosa sobre cenários futuros que você não controla. E você vive nesse estado perpétuo de ansiedade disfarçada de responsabilidade. A 6ª coisa que você faz errado é confundir preocupação com preparação. Marco Aurélio enfrentava guerras, pragas, traições. Ele tinha motivos reais para se preocupar. Mas ele escreveu: não se perturbe com coisas que você não pode controlar. Ele separava brutalmente. O que eu posso fazer sobre isso? Se algo, ele fazia. Se nada, ele soltava. Mas você faz o oposto. Você se preocupa justamente com coisas que não pode controlar. O que pode acontecer amanhã? O que fulano vai pensar? Se vai dar certo ou errado? E essa preocupação não te prepara para nada. Apenas te drena. Porque você está gastando energia mental processando cenários imaginários que provavelmente nunca vão acontecer. E quando algo realmente acontece, você não está mais preparado por ter se preocupado. Você está apenas mais cansado. Pessoas que vivem bem fazem diferente. Elas perguntam: posso fazer algo sobre isso agora? Se sim, fazem. Se não, soltam. E gastam 0 energia mental em preocupação inútil. E aqui está a prática transformadora. Toda vez que você se pegar preocupado, pause e pergunte: eu posso fazer algo prático sobre isso agora? Se sim, faça. Se não, redirecione a atenção deliberadamente para o que está na sua frente agora. E ao fazer isso consistentemente,
Você treina cérebro para parar de desperdiçar energia em preocupação improdutiva. E aqui está a técnica específica que mata a preocupação: escrita de processamento. Quando você se pegar preocupado, pegue papel e caneta. E escreva: estou preocupado com isso. Posso fazer algo sobre isso agora? Se sim, escreva exatamente o que você vai fazer. E quando. E então faça. E preocupação some porque virou ação. Se não, escreva: eu não posso controlar isso. Solto conscientemente. E então feche o papel. E sempre que a preocupação voltar, você lembra: já processei isso. Não posso controlar. Soltei. E essa externalização através de escrita faz algo poderoso. Tira a preocupação da sua cabeça e coloca no papel. E no papel, você pode ver claramente: isso é produtivo ou improdutivo. E na maioria absoluta das vezes, quando você escreve preocupação, você percebe: isso é completamente inútil. É ruminação ansiosa sobre cenário imaginário. E ao ver isso claramente no papel, fica muito mais fácil soltar. Porque você não está apenas tentando convencer sua mente. Você tem evidência física de que essa preocupação não serve propósito nenhum. E quando você faz isso repetidamente, quando você processa cada preocupação através de escrita, você treina cérebro para questionar preocupação automaticamente. E então preocupações diminuem drasticamente. Não porque você ficou menos responsável, mas porque você ficou mais efetivo. Você para de desperdiçar energia em preocupação improdutiva e canaliza toda a energia para a ação produtiva. Se você se reconheceu nisso, comenta: eu. Só isso. Agora a sétima coisa. E esta destrói mais sonhos que qualquer outra. Você espera. Espera o momento certo. Espera estar pronto. Espera ter certeza. Espera condições perfeitas. E enquanto espera, anos passam. E você continua no mesmo lugar. A sétima coisa que você faz errado é esperar estar pronto antes de começar. Você quer começar negócio, mas espera ter todo o conhecimento necessário. Você quer mudar carreira, mas espera ter todas as habilidades primeiro. Você quer iniciar projeto, mas espera ter plano perfeito. E essa espera parece prudente, parece inteligente, parece responsável, mas é apenas medo disfarçado de preparação. Sêneca disse: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. A maioria nunca ousa, porque está sempre esperando ficar pronta. Mas você nunca vai estar pronto. Nunca vai ter certeza total. Nunca vai ter condições perfeitas. Pessoas que vivem bem entendem isso. Então elas começam antes de estar prontas. Elas agem mesmo com medo. Elas executam mesmo sem certeza. E aprendem no processo. E ajustam no caminho. E em 6 meses estão anos à frente de quem está esperando ficar pronto. E aqui está a verdade brutal. A única forma de ficar pronto é começar antes de estar pronto. A prática é radical. Identifique uma coisa que você está adiando esperando estar pronto. E comece hoje. Imperfeito, incompleto, com medo, mas comece. E aqui está como quebrar ciclo de espera paralisante. Regra dos 5 minutos. Você não precisa se comprometer com o projeto inteiro. Apenas com 5 minutos. Você quer começar podcast, mas está esperando ter equipamento perfeito, conhecimento completo, confiança total. Grave 5 minutos no celular hoje, agora. Sobre qualquer coisa. Vai ser ruim, vai ser amador, vai ser desconfortável. E tudo bem, porque você quebrou paralisia. Você provou para si mesmo que pode começar. E começar é 90% da batalha. E aqui está algo fascinante. Uma vez que você começa, momentum te carrega. Os primeiros 5 minutos são os mais difíceis. Mas depois que você está em movimento, você frequentemente continua além dos 5 minutos. E mesmo que não continue, mesmo que sejam apenas 5 minutos, você fez infinitamente mais que quando estava esperando estar pronto. Porque infinito vezes 0 ainda é 0. E ao fazer isso repetidamente, ao começar imperfeito múltiplas vezes, você reprograma a crença fundamental. Você para de acreditar que precisa estar pronto antes de começar. E começa a acreditar: eu fico pronto através de começar. E essa mudança de crença transforma tudo. Porque de repente você não está mais preso e esperando.
Você está sempre em ação, sempre aprendendo, sempre evoluindo, enquanto pessoas que esperam estar prontas ficam no mesmo lugar, planejando, preparando, esperando, e anos passam sem progresso real. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. A oitava coisa que você faz errado é sutil, mas devastadora para relacionamentos. Você está conversando, e a pessoa está errada, factualmente errada, e você sente necessidade de corrigir, de provar que você está certo, de vencer o argumento. E então você vence o argumento e perde o relacionamento, porque a pessoa se sente diminuída, atacada e se afasta. A oitava coisa que você faz errado é priorizar estar certo sobre estar conectado. Epicteto perguntava aos alunos: você quer estar certo ou quer estar em paz? A maioria escolhe estar certo. E então vive em conflito perpétuo, porque sempre vai ter alguém errado. Sempre vai ter oportunidade de corrigir. Sempre vai ter argumento para vencer. Mas pessoas que vivem bem escolhem conexão sobre correção. Elas deixam pessoas estarem erradas sem precisar corrigi-las, porque entendem que relacionamento vale mais que estar certo. E isso não é sobre mentir ou concordar com tudo. É sobre escolher suas batalhas. É sobre reconhecer que a maioria das correções não importa. Não muda nada. Apenas cria atrito. E aqui está o paradoxo. Quando você para de corrigir todo mundo, quando você deixa pessoas estarem erradas em paz, elas começam a te ouvir mais. Porque você criou espaço seguro onde não precisam se defender. A prática é simples. Próxima vez que alguém disser algo factualmente errado, pause antes de corrigir. Pergunte-se: isso realmente importa? Corrigir vai melhorar ou piorar nossa conexão? E na maioria das vezes, apenas deixe passar. E aqui está exemplo concreto de como isso transforma relacionamentos. Seu parceiro está contando história sobre algo que aconteceu, e erra um detalhe. Diz que foi terça quando foi quarta. Ou diz que foram 5 pessoas quando foram 6. E você sente impulso de corrigir. Na verdade foi quarta. E você interrompe. E corrige. E tecnicamente você está certo. Mas o que você ganhou? Você interrompeu o fluxo da história. Você fez pessoa se sentir incompetente por errar detalhe irrelevante. Você priorizou precisão factual sobre conexão emocional. E se você faz isso repetidamente, se você corrige constantemente, a pessoa para de compartilhar. Porque compartilhar com você não é seguro. Porque sempre vem com risco de ser corrigida, de ser diminuída. E então você se pergunta por que seu parceiro não se abre mais com você. E a resposta é: você treinou ela a não se abrir. Através de 1000 pequenas correções que pareciam inocentes, mas comunicavam. Estar certo é mais importante que te ouvir. Pessoas que têm relacionamentos profundos entendem isso. Elas deixam detalhes irrelevantes passarem. Elas focam na essência da história, não na precisão factual. E ao fazer isso, elas criam espaço seguro, onde pessoas podem compartilhar sem medo de julgamento, sem medo de correção, e então compartilham mais. E conexão aprofunda. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando ela de anos de conflitos desnecessários. Agora, a 9ª coisa. E esta é brutal, porque você acha que está sendo fiel a si mesmo. Você reclama, constantemente, do trabalho, do trânsito, do governo, das pessoas, do clima, de tudo. E você chama isso de desabafar, de ser realista, de não fingir que está tudo bem. Mas reclamação crônica não muda nada. Apenas treina seu cérebro para ver problema em tudo. E então você vive em estado perpétuo de insatisfação. A 9ª coisa que você faz errado é viver em modo reclamação constante. Marco Aurélio podia reclamar de tudo: império em crise, guerras brutais, traições constantes. Mas ele escreveu: você pode reclamar ou pode agir. Mas reclamação que não leva a ação é apenas ruído. A maioria faz ruído, reclama sem agir, e acha que está processando.
Mas não está. Está apenas reforçando o padrão mental destrutivo. Pessoas que vivem bem fazem diferente. Elas reconhecem problemas sem dramatizar. E perguntam: posso fazer algo sobre isso? Se sim, fazem. Se não, aceitam e seguem em frente. Sem reclamação, sem drama. Apenas processamento funcional. E aqui está algo fascinante. Quando você para de reclamar, quando você quebra esse hábito, você percebe quanto espaço mental estava sendo desperdiçado, quanto energia estava sendo drenada, quanto sua perspectiva estava sendo distorcida. E você começa a ver oportunidade onde via apenas problema. Começa a ver solução onde via apenas obstáculo. A prática brutal. Próximos 7 dias, 0 reclamação. Quando você se pegar reclamando, redirecione. Ok, qual ação posso tomar? Se nenhuma, solte e siga em frente. E aqui está como isso funciona praticamente. Dia 1, você está no trânsito. Engarrafamento. E impulso automático sobe. Que absurdo! Esse trânsito está impossível. Eu vou me atrasar por causa disso. E você para antes de reclamar. E pergunta: posso fazer algo? Não. Você não controla trânsito. Então, ok, estou num engarrafamento. Não posso mudar isso. Posso usar esse tempo para ouvir audiobook. Ou processar pensamentos. Ou apenas respirar. E de repente, situação não mudou. Ainda está no trânsito. Mas sua experiência mudou completamente. Porque você não está mais lutando contra a realidade. Está aceitando e se adaptando. E ao fazer isso 7 dias, você vai notar algo chocante. Você reclama muito mais do que percebe. Dezenas de vezes por dia. Sobre 1000 pequenas coisas. E cada reclamação drena energia. E distorce perspectiva. E reforça padrão mental de ver problema em tudo. Mas quando você quebra esse padrão, quando você para de reclamar, você libera energia gigantesca. E sua perspectiva se equilibra. Você começa a ver realidade como ela é. Não pior. Não melhor. Apenas é. E essa perspectiva equilibrada permite você navegar vida muito mais efetivamente. Porque você não está mais desperdiçando energia lutando contra coisas que não pode mudar. Você está canalizando toda a energia para mudar o que pode mudar. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Agora a 10ª e última coisa que você faz errado. E esta resume todas as anteriores. Você vive no piloto automático. Você acorda, faz mesma rotina, reage aos mesmos gatilhos, repete os mesmos padrões e nunca para questionar. Por que faço isso? Isso realmente serve meu bem maior? A 10ª coisa que você faz errado é viver sem consciência deliberada de suas escolhas. Você não escolhe acordar e pegar celular primeiro. Você apenas faz. Você não escolhe justificar suas falhas. Você apenas faz. Você não escolhe se comparar com outros. Você apenas faz. E ao viver no automático, você entrega controle da sua vida para padrões que foram programados há anos. Muitos nem por você, por pais, por sociedade, por cultura. Sêneca disse algo libertador. Somos escravos não porque fomos acorrentados, mas porque aceitamos as correntes sem questionar. Você está vivendo acorrentado a padrões que nunca questionou, e chama isso de normal, de natural, de jeito que as coisas são. Mas pessoas que vivem bem fazem diferente. Elas examinam tudo. Questionam tudo. Por que faço isso? Isso me serve? Isso me aproxima de quem quero ser? E então mantêm o que serve. E eliminam brutalmente o que não serve. E vivem deliberadamente ao invés de automaticamente. E aqui está a verdade transformadora. A diferença entre viver bem e viver mal não é situação externa. É nível de consciência que você traz para cada momento. Você pode ter vida perfeita externamente e viver mal se estiver no piloto automático. Ou pode ter vida desafiadora e viver bem se estiver completamente consciente e deliberado. A prática final é esta. Todo dia, escolha um momento para pausar completamente. Apenas 5 minutos. E pergunte: estou vivendo conscientemente hoje ou no automático? Minhas escolhas estão alinhadas com meus valores ou apenas seguindo padrões antigos? E ao fazer isso diariamente você gradualmente acorda e começa a viver deliberadamente.
E aqui está framework específico para implementar consciência deliberada. Técnica dos 3 alarmes. Configure 3 alarmes por dia, manhã, tarde, noite. E quando cada alarme tocar, pause completamente o que está fazendo e faça 3 perguntas. Pergunta 1. O que estou fazendo agora? Simples consciência do momento presente. Pergunta 2. Por que estou fazendo isso? Isso me serve ou é apenas padrão automático? Pergunta 3. Isso está alinhado com quem quero ser? Se sim, continue. Se não, ajuste. E essas 3 perguntas feitas 3 vezes por dia criam pontos de verificação de consciência, onde você se força a sair do automático e examinar deliberadamente. E nos primeiros dias, você vai descobrir algo perturbador. Você está no automático quase o tempo todo, fazendo coisas que nem lembra por que começou a fazer. Mas ao criar esses pontos de verificação, ao forçar consciência repetidamente, você gradualmente expande janela de consciência e automático diminui. E eventualmente você não precisa mais dos alarmes, porque consciência deliberada se tornou seu estado natural. Você naturalmente questiona, naturalmente examina, naturalmente escolhe ao invés de reagir. Agora você conhece as 10 coisas que está fazendo errado: não ouvir realmente, confundir planejamento com progresso, viver em justificativa, se comparar com outros, guardar ressentimentos, confundir preocupação com preparação, esperar estar pronto, priorizar estar certo, reclamar cronicamente, viver no piloto automático. Você não precisa consertar todas amanhã. Escolhe uma, apenas uma, a que mais ressoou, e trabalha nela por 30 dias. E então escolhe outra, e constrói vida deliberada tijolo por tijolo. Marco Aurélio não nasceu vivendo deliberadamente. Ele construiu essa capacidade através de prática diária, através de observação constante, através de ajustes contínuos. E você pode fazer o mesmo. Cada vez que você reconhece padrão destrutivo e escolhe diferente, você fortalece capacidade de viver conscientemente. E, eventualmente, viver conscientemente para de ser esforço. E vira quem você é naturalmente. E aqui está algo importante. Você vai falhar. Vai cair em padrões antigos. Vai se pegar fazendo exatamente o que disse que não ia fazer. E tudo bem. Falha não é problema. Problema é falhar sem reconhecer. É falhar e justificar. É falhar e ficar no automático. Mas quando você falha e reconhece honestamente, quando você ajusta e tenta de novo, você está evoluindo, está crescendo, está construindo vida melhor. E esse processo de reconhecer, ajustar, tentar de novo, é o que transforma a vida. Não perfeição, mas progresso consciente e deliberado. E aqui está roadmap específico de como implementar essas 10 mudanças sem se sobrecarregar. Mês 1. Escolhe uma das 10 coisas, a que mais ressoou, e foca apenas nela. Todos os dias pratica conscientemente escolher diferente nessa área. Apenas uma. Não tenta consertar tudo. Se você escolheu não ouvir realmente, então todo dia você pratica presença total em pelo menos uma conversa. E monitora. Consegui hoje? Sim ou não? Sem julgamento, apenas dados. E no final do mês 1, você vai ter praticado 30 vezes. E essa repetição cria mudança neurológica real. Você está literalmente reconfigurando o cérebro através de prática consistente. Mês 2. Mantenha a primeira prática e adiciona a segunda. Agora você está praticando 2 coisas conscientemente. E as outras 8 continuam no automático. E tudo bem, porque 2 é infinitamente melhor que 0. E você continua assim. Mês 3, adiciona a terceira. Mês 4, adiciona a quarta. E em 10 meses, você terá integrado todas as 10 práticas. E isso parece lento? Comparado com fantasiar mudar tudo amanhã, sim. Mas comparado com ficar no mesmo lugar por anos, é transformação relâmpago. E aqui está o que a maioria não entende. Mudança real é lenta. Mudança real é incremental. Mudança real é construída tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha. E quando você aceita isso, quando você abraça processo lento de transformação gradual, você para de se frustrar com velocidade.
E começa a apreciar progresso, e em um ano, você olha para trás e não acredita que vivia daquele jeito, que estava tão no automático, que fazia tantas coisas destrutivas sem questionar. E você agradece por ter começado, por ter escolhido uma coisa, e depois outra, e depois outra, até construir vida completamente diferente. E as pessoas ao seu redor vão notar, elas vão perguntar: o que mudou em você? Você parece diferente, mais centrado, mais presente, mais deliberado. E você vai sorrir, porque sabe que não foi mágica, não foi transformação da noite para o dia, foi apenas decisão de acordar, de parar de viver no automático, de escolher conscientemente. E essa decisão, repetida diariamente, construiu pessoa completamente nova, não através de mudança radical, mas através de 1000 pequenas escolhas conscientes. E aqui está algo sobre essa jornada que ninguém fala. Você vai ter momentos de dúvida, momentos onde parece que nada está mudando, onde parece que você está se esforçando muito por progresso mínimo. Esses momentos são normais, são inevitáveis e são teste. A maioria desiste nesses momentos, porque não vê resultado imediato, porque mudança interna é invisível no começo, porque progresso real é lento demais para gratificação instantânea. Mas pessoas que transformam de verdade atravessam esses momentos. Elas continuam praticando mesmo sem ver resultado claro, porque entendem algo profundo. Transformação real acontece abaixo da superfície muito antes de aparecer na superfície. É como plantar árvore. Você planta semente, rega todos os dias, e por semanas não vê nada. Parece que nada está acontecendo. E você pode desistir, pensando que não está funcionando. Mas abaixo da terra, raízes estão crescendo, sistema está se formando, fundação está sendo construída, e eventualmente broto rompe superfície. E então crescimento se torna visível. E mudança pessoal funciona exatamente assim. Você pratica diariamente. E por semanas, parece que nada muda. Mas abaixo da superfície, padrões neurais estão sendo reconfigurados. Hábitos estão sendo reformados. Identidade está sendo reconstruída. E um dia, você percebe. Você reagiu diferente. Você escolheu diferente. Você operou de lugar novo. E isso não foi esforço. Foi apenas quem você se tornou através de prática consistente. E esse momento, esse reconhecimento de transformação real, vale cada momento de dúvida que você atravessou. Porque você provou para si mesmo algo que não pode ser tirado. Você pode mudar. Você não está preso. Você não é suas circunstâncias. Você não é seus padrões antigos. Você é potencial infinito de crescimento. E cada escolha consciente é voto para quem você quer se tornar. E quando você vota consistentemente, quando você escolhe deliberadamente dia após dia, você eventualmente se torna quem votou para ser. Não através de transformação mágica, mas através de disciplina mundana, através de prática diária, através de escolhas conscientes repetidas tantas vezes que se tornam naturais. E isso é legado que você constrói. Não para outros, para você mesmo. Legado de viver conscientemente, de escolher deliberadamente, de crescer constantemente. E esse legado, construído tijolo por tijolo, é fundação inabalável sobre a qual você constrói todo o resto da sua vida. E agora chegou o momento crucial, momento de decisão. Porque você tem escolha clara agora. Você pode fechar este vídeo e voltar ao automático. Voltar para as 10 coisas que estavam te mantendo preso. E nada de errado com isso. É escolha válida. Só reconheça que é escolha. Ou você pode decidir agora mesmo. Eu vou mudar uma coisa. Apenas uma. Começando hoje. E essa decisão, esse compromisso simples com uma mudança, pode ser início de transformação completa. Porque mudança não exige grandes gestos. Não exige transformação dramática. Não exige virar pessoa diferente amanhã. Mudança exige apenas escolher diferente agora. Neste momento. Nesta situação específica. Você está em conversa? Escolha ouvir completamente ao invés de preparar resposta. Você falhou em algo? Escolha reconhecer honestamente ao invés de justificar. Você está se comparando com alguém?
Escolha redirecionar para seu próprio progresso. Uma escolha, uma situação, um momento, e depois outro, e outro. E 1000 momentos depois, você é pessoa diferente. Não porque você fez algo heróico, mas porque você escolheu diferente 1000 vezes. E 1000 escolhas conscientes constroem vida consciente. E aqui está a última verdade que preciso te dizer. Você não precisa fazer isso sozinho. Filosofia estoica que embasa tudo isso foi desenvolvida há milhares de anos. Foi testada por imperadores, escravos, soldados, filósofos. E continua relevante porque trata de verdades humanas fundamentais. E você tem acesso a essa sabedoria. Você tem acesso a práticas que transformaram vidas por milênios. Você tem acesso a método testado pelo tempo. A única questão é: você vai usar? Você vai escolher conscientemente? Ou vai continuar no automático? E essa resposta, essa escolha, define tudo. Não apenas hoje, mas próximo ano, próxima década, resto da sua vida. Porque vida é série de momentos. E cada momento é escolha. E suas escolhas constroem sua vida. Então escolha bem. Escolha conscientemente. Escolha deliberadamente. E construa a vida que valha a pena viver. Não para impressionar outros, mas para viver com integridade, presença e propósito. Isso está disponível para você. Agora. Sempre esteve. A única pergunta é: você vai pegar? E em 1 ano, você olha para trás e não acredita que vivia daquele jeito, que estava tão no automático, que fazia tantas coisas destrutivas sem questionar. E você agradece por ter acordado, por ter começado a viver deliberadamente. Deixa nos comentários qual das 10 coisas você vai mudar primeiro. Compartilhe com quem está vivendo no piloto automático, porque essa sabedoria pode acordar elas. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você. Você pode continuar vivendo as mesmas 10 coisas erradas. Ou você pode acordar, escolher conscientemente, viver deliberadamente. A escolha sempre foi sua. E continua sendo.